Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura que é fascinante e muito poderosa na Umbanda, Naem Tempo. A orixá que rege nada mais, nada menos que o próprio tempo. Sabe, no meio de tantas crenças, de tantas dúvidas e caminhos espirituais que a gente encontra por aí, o que, ou melhor, quem é que coloca ordem no caos religioso? Pois é, na Umbanda, a resposta para isso é uma divindade muito específica, que governa justamente o fluxo da fé. E para guiar a nossa conversa de hoje, a gente vai se basear nos ensinamentos do livro O Código de Umbanda. É uma fonte, assim, essencial para a gente conseguir entender essas divindades cósmicas e qual o papel de cada uma. Então vamos lá. Para a gente entender de verdade quem é a Naem Tempo, o primeiro passo é explorar a identidade central dela, a de guardiã do tempo. Então, Naem Tempo é um orixá feminino do tempo. Simples, né? Só que não. A função dela, e isso é o ponto-chave, é muito específica. Ela é a ordenadora do caos religioso, ou seja, a atuação dela é toda no campo da fé. E a ferramenta que ela usa para isso é o próprio tempo. Incrível, né? Agora, sempre que a gente fala de tempo na Umbanda, surge uma confusão bem comum, viu? Muita gente acaba associando essa força a outra orixá super conhecida, que é Yansan. Então vamos entender direitinho por que elas são diferentes. E olha, o próprio texto que a gente está usando como base deixa isso bem claro. Associar o tempo direto com Yansan não está certo. Elas até podem ter algumas conexões, mas são divindades completamente distintas, com funções que, como a gente vai ver, são bem diferentes. Beleza, então qual é o pulo do gato aqui? É o seguinte: Náudia em tempo atua exclusivamente no campo religioso. O trabalho dela é ordenar a fé. Ponto. Já em Yansan, o campo de ação dela é muito mais amplo. Ela aplica a lei divina em todos os sentidos da vida. E tem mais. Existem 13 manifestações de Naojirin contra 21 de Yansan. Entender essa diferença é, sério, fundamental. Mas Nahem Tempo não trabalha sozinha não. Ela forma um par divino, uma dupla cósmica, que rege a primeira e mais fundamental linha da Umbanda, a linha da fé. Bora entender como funciona esse equilíbrio. E aqui a gente vê a dualidade cósmica em ação, de uma forma linda. Nahem Tempo forma par com Oxalá. Pensa assim, ele está no polo positivo, o polo que irradia, que emana energia para fora. Já ela está no polo negativo, que é o polo que absorve, que recolhe. É esse balanço perfeito, sabe? Juntos, eles regem e equilibram a fé em todos os seres. E essa polaridade toda acaba se refletindo, claro, na personalidade dos filhos de cada um. Os filhos de Oxalá geralmente são mais extrovertidos, para fora. Já os filhos de Naem Tempo costumam ser mais introspectivos. E ela, como mãe, é descrita como sendo bem rigorosa e até ciumenta, sabe? Ela exige retidão, exige dedicação dos seus. Ok, a gente já entendeu a essência dela, mas e aí, como é que a gente se conecta com essa força? Bom, a forma de culto a Naem Tempo tem uma particularidade, olha, muito especial. Diferente de Oxalá, que é cultuado dentro dos templos, Naem Tempo não gosta muito de ser oferendada em lugar fechado. O campo de força dela é do lado de fora, nos espaços abertos, no tempo. A lógica é linda. Onde existe fé, ali existe um campo para ela. E a nossa fonte nos dá um caminho, um ritual de apresentação bem simples e direto. Basicamente, se forma um triângulo de forças com velas de 3 cores. Aí se faz uma oferenda com água de coco, licor de anis e maracujá. E por fim, se recita a oração. É um ato de conexão direta mesmo, sem cerimônia, sem pompa. E o coração de todo esse ritual é a oração. É ali que acontece a conversa direta com a Mãe Divina. É um pedido de amparo, de proteção, mas, acima de tudo, é um pedido para despertar a própria religiosidade, a própria fé no Criador. Olha só que forte! O comecinho da oração já mostra toda a intenção. É uma prova de fé. É um ato de entrega e de reconhecimento da força dela como essa grande regente da religiosidade de todos nós. Então, para a gente fechar, o que é que define a essência tão poderosa de Naem Tempo? Vamos juntar aqui os pontos-chave para não esquecer. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que Naem Tempo é a mãe da fé. Uma guia que é rigorosa, sim, mas também muito protetora. Ela controla o tempo, ela age sobre quem se desvia do caminho divino e, o mais importante de tudo, ela oferece a ferramenta para a gente colocar ordem na nossa própria vida espiritual. E tudo isso nos deixa
com uma reflexão final, né? Num mundo como o nosso, que é tão caótico, cheio de distração o tempo todo, o que significa de verdade buscar o tempo para colocar em ordem a própria fé? Fica aí a pergunta para a gente levar e pensar a respeito.